Juro. É tudo aqui, né? Tem alguma coisa, alteração que você quer? Não. Eu acho que era só contato, porque eu também tenho que daqui. Mas aí. Tá bom, então. Ah, ele veio! Boa tarde, pessoal, tudo bem? Muito obrigada. A gente está com um público online também, né? Porque esse horário é sempre um pouco complexo, mas queria agradecer. Muito obrigada a todos que compareceram, tanto presencial quanto online. E o tema hoje é muito especial. E aí a gente está com uma convidada aqui à altura, né? Eu acho que não podia ser no melhor momento essa temática sobre sarampo, a situação epidemiológica atual. E quem vai falar para a gente é a Juliana Framil, mestre em infecções em pacientes oncológicos pela C. Camargo, médica da CCH do Instituto da Criança da USP, infectologista do Corpo Clínico dos Hospitais Sírio-Libanês, Albert Einstein, Vila Nova Star e daqui do 9 de julho. Muito obrigada, Gil. Boa tarde, gente. Bom dia para quem ainda não almoçou, né? Boa tarde para quem já almoçou. Primeiro, eu queria agradecer o convite a toda a equipe da SCIH, Larissa, doutor Ícaro, Léo, Odeli, todo mundo. Obrigada, gente. É um prazer estar aqui com vocês. E, na verdade, o infectologista não morre de tédio, né, gente? Então, a gente vai falar do tema do momento, que é o sarampo. Eu vou trazer, então, um pouquinho da contextualização sobre a doença, a nossa situação epidemiológica atual e como eu acredito que muita gente viu poucos casos ou nunca viu casos de sarampo, eu vou dar uma pincelada, então, na apresentação clínica, no manejo e, por fim, falar um pouquinho das medidas de prevenção no ambiente hospitalar. Então, o sarampo, como todos já sabem, né, é um vírus altamente transmissível. A gente tem uma infectividade aqui, um R0, que vai de 12 a 18, ou seja, uma pessoa com sarampo é capaz de infectar outras 12 a 18 pessoas. Tem uma taxa de ataque secundário entre contactantes domiciliares suscetíveis que chega a 90%, ou seja, uma pessoa com sarampo em casa é capaz de transmitir o sarampo e infectar 90% dos seus contactantes domiciliares suscetíveis. E o período de incubação, então, do contato até o desenvolvimento da doença, a gente tem aí mais ou menos 7 a 21 dias para a maioria dos pacientes. Para os pacientes que recebem imunoglobulina, esse período se estende um pouquinho até 28 dias. E o nosso grande desafio é que a gente começa a transmitir o sarampo antes do desenvolvimento do quadro clínico e da suspeita clínica propriamente dita. Então, a transmissão, ela começa 6 dias antes e se estende até 4 dias após o início do exantema. Por isso, é uma situação tão difícil da gente controlar e é o que nos leva, né, também ao nosso cenário epidemiológico atual. Esses são os dados atualizados da OMS. Então, em 2024, nós tivemos 11 milhões de casos, 95 mil óbitos em todo o mundo, principalmente em crianças menores de 5 anos e não vacinados. Em 25, houve uma redução global, né, do número de casos, mas em 26, quando comparado a 2025, a gente já teve um aumento aí de 12% dos casos e a gente ainda está contabilizando apenas os casos do primeiro semestre. Nas Américas, a situação não é favorável. A gente vê aí no nosso mapa em vermelho os países com maior número de casos. Então, Canadá, Estados Unidos, México, Guatemala e Peru. O campeão de casos é a Guatemala, com também maior número de óbitos, 29 óbitos só em 2026, seguida pelo México, Estados Unidos e Canadá e Peru ali quase que empatados, totalizando então mais de 48 mil casos em 26 e 48 óbitos. A nossa preocupação é que nesse cenário epidemiológico a gente acaba de ter a Copa do Mundo, então muita gente de todo mundo foi para essas regiões e agora estão voltando, né? Voltaram para os seus países de origem.
Quando a gente vai ver a distribuição dos genótipos do sarampo, a gente tem dois genótipos importantes, né, principais, o B3, que acontece principalmente na África, Europa e Ásia, também um pouquinho na Oceania. Nas Américas ele aparece um pouquinho no Canadá, nos Estados Unidos e no Peru, mas o nosso genótipo predominante é o D8, que também está presente em outros lugares do mundo, mas principalmente nas Américas e aqui no nosso país. Aqui no Brasil, a gente vem de uma história que já foi feliz, né? Então, em 2016, nós tínhamos recebido a certificação de eliminação do sarampo pela Organização Pan-Americana de Saúde. Em 16 e 17 não tivemos casos no território nacional, mas em 18 houve o retorno da circulação do vírus no país. Em 19 a gente perde a certificação porque houve a transmissão sustentada do vírus em território nacional por mais de 12 meses consecutivos. De 18 a 22 tivemos um grande surto com mais de 39 mil casos e em 23 nós recuperamos aí o controle da situação. Então nós não tivemos casos em 23, em 24 e 25 foram poucos casos, casos ou importados ou relacionados a viajantes, e agora, em 2026, esse cenário volta a nos preocupar. E por quê? A gente já teve, vou trazer primeiro esses dados oficiais que são até 22/7. Nessa ocasião, nós tínhamos 14 casos confirmados, e aqui, só para a gente entender um pouquinho o histórico desses casos, os primeiros casos a gente teve 2 em São Paulo e 1 no Rio de Janeiro. Esses casos eram importados, e quando a gente foi ver a cadeia de transmissão, não tiveram casos secundários relacionados a isso. O que nos preocupou foi que, recentemente, então em junho e julho, nós tivemos um novo ciclo de transmissão em São Paulo, em São Bernardo do Campo, então com 11 novos casos, e nessa situação a gente não conseguiu identificar uma fonte externa ou um viajante como transmissor ou como causador aí desses casos, então sugerindo mesmo uma transmissão local. Avaliando esses 11 casos, chamam a atenção que grande parte dos pacientes, né, a maior parte, ou eram não vacinados ou não tinham documentação, não sabiam sobre a vacinação. Dentre os vacinados, a maioria só tinha uma dose documentada, e chama a atenção que quase metade dos casos tiveram indicação de internação hospitalar. Então, para lembrar da gravidade potencial aí dessa doença. Isso são os dados oficiais até ali final de julho, né? Hoje, olhando até os dados de ontem, né, atualizados pelo portal da Secretaria Municipal de Saúde, a gente já tem 20 casos confirmados no município de São Paulo, um caso confirmado em Guarulhos e 2 casos confirmados em São Bernardo. Então, mostrando aí que os casos aumentam aí vertiginosamente. Por isso, a Organização Pan-Americana de Saúde nos coloca como risco muito alto, né, de transmissão do sarampo. Acho que isso já está acontecendo. E quando a gente fala de risco de transmissão, a principal medida que a gente tem para evitar que isso aconteça na comunidade é a vacinação. O esquema recomendado de vacinação é uma primeira dose da tríplice viral aos 12 meses, uma segunda dose que é utilizada a tetraviral aos 15 meses de idade. Até os 29 anos, é recomendado que se tenha 2 doses com, no mínimo, 4 semanas, né, de diferença entre elas, e que as doses sejam tomadas a partir dos 12 meses de idade, né? E dos 30 aos 59 anos, pelo menos uma dose. Profissionais de saúde precisam ter 2 doses documentadas independentemente da idade. E aí, só para a gente entender um pouquinho o histórico da vacinação, a tríplice viral foi introduzida no PNI em 1971, então ela contempla a vacinação contra sarampo, cachumba e rubéola. É por esse motivo, gente, que pessoas acima de 59 anos não têm indicação de ser vacinadas, porque muito provavelmente eles já tiveram contato com o vírus do sarampo no passado e são imunes pelo contato com o vírus selvagem.
Em 2020, e 2005, nós tivemos a introdução da tetraviral, então, contém, além de sarampo, cachumba e rubéola, o componente da varicela. É uma vacina extremamente eficaz, cuja proteção da primeira dose aos 12 meses é de 95%, duas doses leva a mais de 99% de proteção, com uma imunidade que tende a durar a vida inteira. Em raros casos, então 2 a 10% dos casos, a gente pode ter falha secundária da vacinação. Isso costuma acontecer 6 a 20 anos a 26 anos após a última dose da vacina. Nesses casos, apesar de uma falha secundária, os vacinados que apresentam sarampo costumam ter quadros mais brandos, a gente chama de sarampo modificado, uma apresentação mais atípica da doença. E aí, quando a gente pensa em prevenção, todo mundo já deve ter ouvido dizer da tal da imunidade de rebanho, né? Por que a gente precisa de uma grande quantidade de pessoas vacinadas para evitar que a doença circule na comunidade? Justamente porque, como o sarampo, quanto mais transmissível a doença é, mais pessoas imunes a gente precisa para evitar que ela circule. Existe um cálculo que se faz para definir qual é a porcentagem da população que precisa estar vacinada. Então, a gente calcula através desse R, nossa base de cálculo é o R0. Se a gente considerar que no sarampo a gente tem um R0 entre 12 e 18, pegando 15, que seria a média, a gente chegaria a 93,3%, ou seja, seria necessário que 93,3% pelo menos da população, né, tivesse vacinada para prevenir que ele circulasse na comunidade. É aquele conceito de que, como o sarampo é uma vacina de vírus vivo atenuado, nem todo mundo pode tomar a vacina. Imunossuprimidos, gestantes menores de 6 meses não podem tomar. Então, a gente precisaria que 93, pelo menos, né, 0,3% da população estivesse vacinada para proteger, inclusive, quem não pode se vacinar. Por isso, o alvo da OMS é de 95% de cobertura vacinal. E aí, vamos aos dados, né? No mundo, os dados até 2024 não são favoráveis, então 84% de cobertura vacinal global para a primeira dose da vacina contra sarampo e 76% de cobertura vacinal para as duas doses, então muito baixo. Nas Américas o cenário não é diferente. A gente teve uma discreta melhora de 24 para 25, mas a gente ainda tem 85% só de cobertura vacinal nas Américas da segunda dose da vacina contra sarampo. No Brasil, não é diferente. Então, a primeira dose ainda é um pouquinho mais animadora, então a gente chega a 92,2% de cobertura na região sul, mas ainda região sudeste, nordeste e norte com menos de 90% de cobertura vacinal, mas a segunda dose ainda é muito aquém da nossa meta. Então, a gente chega a ter menos de 70% de cobertura vacinal na região norte, e os demais números são um pouquinho melhores, mas não muito animadores, né? A nossa maior taxa de cobertura é da região sul, com 77%, mas ainda longe dos 93%, 95% que a gente precisa. Lembrando que esses dados são das vacinas aplicadas até dia 1º/7, então não contempla a campanha vacinal atual. Então, a gente espera que em breve a gente tenha dados mais animadores em relação a isso, mas no momento, a gente está sob altíssimo risco de transmissão da doença no nosso território. Então, falando sobre a campanha de estratégia de multivacinação, que começou agora, dia 3/8, né, na segunda-feira que se passou, a recomendação atual, principalmente nos municípios de São Paulo, São Bernardo e Guarulhos, é de vacinação indiscriminada da população, das pessoas que têm de 6 meses a 59 anos, exceto contraindicações. A vacina utilizada é a tríplice viral, então os municípios recomendados de vacinação indiscriminada são esses. Quando a gente fala vacinação indiscriminada, é que todo mundo precisa receber uma dose independente do histórico de vacinação prévio. As contraindicações, como eu disse, gestantes, imunossuprimidos e menores de 6 meses, e só um detalhe entre as vacinas, isso é mais
são mais os vacinadores, né, que precisam saber, mas a gente tem duas vacinas disponíveis, a indiana e a da Biomanguinhos, e a única particularidade entre uma e outra é que a vacina indiana, ela é permitida a partir dos 9 meses, então crianças de 6 a 9 meses recebem a da Biomanguinhos e portadores de alergia à proteína do leite de vaca também só devem receber a vacina tríplice viral da Biomanguinhos. Importante lembrar que, como a gente está fazendo a vacinação indiscriminada, a gente precisa perguntar também, além dessas contraindicações e desses detalhes, se o paciente tomou alguma vacina de vírus vivo atenuado recentemente. Então, se ele tiver recebido nos últimos 30 dias vacina contra a varicela, febre amarela, por exemplo, a gente tem que adiar por 30 dias e também ver se ele não recebeu a própria tríplice viral, né? Então, a gente só aplica a segunda dose 30 dias depois. Vou falar um pouquinho da apresentação clínica. Então, para começar, vou dizer as definições então de caso suspeito. Então, quando a gente vai começar a falar de sarampo, quando o paciente tem febre, exantema maculopapular, morbiliforme, de distribuição crânio-caudal, vou falar um pouco mais sobre isso à frente, e um dos outros sintomas, tosse, coriza, conjuntivite, independente da idade e da situação vacinal. O segundo critério seriam febre e exantema e viagem ou contato com quem tenha estado em locais de circulação recente do vírus nos últimos 30 dias. E, por fim, febre, exantema maculopapular e um IgM positivo para sarampo, mas isso seria aí o médico do dia seguinte avaliando, né? Então, um dos desafios do sarampo, gente, é justamente que o começo da doença é semelhante a outras síndromes gripais, outras síndromes respiratórias agudas. Então, nos primeiros 3 dias, a gente costuma ter uma febre, que ela vai aumentando aí a curva térmica ao longo dos dias, conjuntivite, coriza, tosse, mas os sinais típicos de exantema e manchas de Koplik, a gente só vai ter aí a partir do terceiro, quarto dia, e é isso que é o mais difícil, né? Que muitas vezes o paciente vai chegar com uma síndrome gripal, ainda, né, tá no comecinho do quadro, passa como uma síndrome gripal outra, e aí vem o rash no dia seguinte. O doutor Ícaro estava comentando que foi justamente assim que foi o primeiro caso que veio na época do surto lá de 2019, que foi lá, vocês puderam acompanhar no Osvaldo, né? Então, o paciente teve um primeiro atendimento, ele ainda não tinha rash, não tinha conjuntivite, não tinha Koplik, nada disso, foi como síndrome gripal, na verdade ele tinha uma odinofagia, recebeu amoxicilina, voltou com rash, e aí, em vez de pensarem no sarampo, pensaram, uma farmacodermia, e aí acabou passando e ele circulando por aí, foi num casamento, né? Acabou transmitindo a doença para muitas pessoas nesse intervalo. Falando um pouquinho, eu trouxe umas imagens só para clarear um pouco, para quem nunca viu, né? Quem não teve oportunidade de ver. As manchas de Koplik, então, elas costumam começar, né? De 24 a 48 horas antes do exantema. Tem duração até que breve, se a gente for pensar, então nem todo mundo vai ter o Koplik quando chega para a gente. E é um enantema de mucosa, então são essas manchinhas que ficam. Aqui na foto, não dá, ali, quem deve estar vendo online talvez esteja vendo melhor. Ali dá para ver melhor, gente. Tem um halozinho hiperemiado e um centro mais esbranquiçado, né? O rash, que é o exantema clássico do sarampo morbiliforme, né? Ele é maculopapular, então a pele fica um pouquinho mais alta, né? Mais grossinha. Ele começa na região retroauricular e vai e se distribui, né? Em direção crânio-caudal. Não costuma pegar a região palmo-plantar. Tem uma duração aí de mais ou menos uma semana, e quando ele surge é o pico dos outros sintomas também. O paciente fica com mais pródromo catarral, né? Aquele pródromo catarral se acentua, fica mais toxemiado, a curva térmica aumenta, e quando ele vai embora, a gente tem uma descamação furfurácea, como se fosse uma farinha, né? Um esfarelamento da pele, que é clássica também do exantema do sarampo. Os grupos de risco seriam, então, as crianças menores de 5 anos, desnutridos, gestantes e os imunocomprometidos. E as complicações mais comuns são a pneumonia, 6 a 10% podem apresentar. Esses são raios-x antigos. Tinha até escrito a data à mão da época lá do ICR. E aí,
a gente pode ver que a gente pode ter um comprometimento difuso, né, uma pneumonite viral mesmo, ou um comprometimento bacteriano secundário. Otite média aguda pode acontecer, diarreia com desidratação e distúrbios hidroeletrolíticos, encefalite ou meningoencefalite agudas, que são raras, mas podem acontecer. Geralmente é um predomínio bem de meningite viral mesmo, gente. Começa junto com o rash, né, uma cefaleia, uma sonolência, pode levar a crises convulsivas, e no geral o líquor tem aquele padrão linfomonocitário, uma celularidade não muito alta, proteínas mais aumentadas e uma glicose pouco consumida. O diagnóstico, ele é feito com a confirmação do PCR do sarampo no líquor também. A mortalidade vai de 0,1 a 0,3% e no surto atual, nas Américas, 42% dos óbitos aconteceram então em menores de 1 ano, daqueles 48 óbitos das Américas, e o que a gente vê em alguns levantamentos é que essa população chega a ter uma mortalidade 24 vezes maior do que na população geral. Uma complicação rara, felizmente, e tardia é a pancefalite esclerosante subaguda, que muitas vezes passa desapercebido, porque a gente não chega a fazer o diagnóstico, e ela acontece 7 a 10 anos depois da infecção aguda pelo sarampo. Então, a incidência é de 5 a 10 casos para cada 1 milhão de infectados. O início é insidioso, os relatos são de que a criança ou adolescente, eles começam a ter um desempenho pior na escola, e isso vai progredindo para mioclonias, crises convulsivas, rebaixamento do nível de consciência e coma, uma mortalidade altíssima, e o diagnóstico aqui ele é feito também pelo líquor, com a sorologia com altos títulos de IgG positivo. E uma coisa interessante é que a sorologia sérica costuma ter um IgG também altíssimo, assim, titulações nos relatos de até 1 para 16 mil. Então, uma coisa bem importante e bem diferente que a gente costuma ver no nosso dia a dia. Em relação ao manejo, a gente não tem um antiviral específico, o manejo é de suporte, então controle dos sintomas e das complicações. E crianças menores de 5 anos, a gente tem a indicação da reposição da vitamina A. Os estudos, eles mostram que há um benefício em relação à redução da mortalidade, principalmente no subgrupo de menores de 2 anos, então uma mortalidade de 1,9% versus 10,7% para quem recebeu as doses da vitamina A, e tem também redução das complicações oculares, principalmente ceratite e úlcera de córnea. Há uma revisão ali da Cochrane que mostra resultados controversos em relação à prevenção de cegueira, mas as complicações, no geral, tendem a reduzir com o uso da vitamina A. É sempre uma polêmica, né? Não é algo que a gente costuma prescrever no nosso dia a dia, então eu trago os dados da última nota técnica, que foi publicada recentemente. As doses dependem da faixa etária do paciente, e essas são as apresentações aceitáveis, né, e disponíveis para realização da vitamina A. É importante lembrar que se o paciente tem deficiência de vitamina A, a gente precisa, além da dose do primeiro e do segundo dia no manejo do sarampo, repetir uma dose adicional entre 4 a 6 semanas depois. E essa vitamina A pode ser manipulada, a gente tem tido muito dúvida sobre isso, né, nos grupos, né, principalmente os grupos de CCH. Então, isso pode ser manipulado nos serviços principalmente privados, mas no serviço público, a orientação é o médico que atendeu, ele encaminha, ele notifica, junto com a notificação da doença, ele encaminha a prescrição da vitamina A, e aí a UBS de referência vai, quando o paciente não está internado, né, a UBS de referência ela vai direcionar essa vitamina A, inclusive a orientação é que um profissional aplique essa vitamina A na casa do paciente, que não é para ele ficar indo na UBS receber e transmitir sarampo aí para todo mundo. Falando um pouquinho do diagnóstico, então, falar do diagnóstico é lembrar dessa linha do tempo aqui, né? Então, aqui em vermelho, a gente sempre vai falar em D0 como data do início do exantema. Então, aqui são nos 7 dias anteriores, seria ali os pródromos, né? Então, o D0, quando de fato o exantema se inicia. Vocês podem ver que
nesse pródromo a gente já tem circulação de vírus, né? Então tem vírus detectado na nasofaringe, no sangue, com uma altíssima sensibilidade nas pesquisas. E na primeira semana, então, a gente começa a ter ali a produção do IgM, né? Que é a imunoglobulina de fase aguda. Nos primeiros 5 dias, até um quarto dos pacientes pode ter um falso negativo, ainda não produziu o IgM suficiente para ser detectado, mas ali ao redor do sexto, sétimo dia do exame, ele vem positivo e ele costuma durar 4 a 8 semanas, podendo ficar persistentemente positivo por algum tempo em alguns outros pacientes, mas a grande maioria é negativa em 4 a 8 semanas. O IgG ele começa a ser produzido ainda na primeira semana, mas o pico ele acontece principalmente ali na terceira e quarta semana da doença, então a partir dos 14 dias. Uma coisa importante da gente lembrar no sarampo, só uma oportunidade para a gente falar sobre isso, é que o sarampo ele afeta a imunidade celular do paciente. Então, uma coisa, e aí isso é uma das coisas graves relacionadas à doença, que além disso afetar a própria evolução e o desenvolvimento do quadro viral do sarampo, isso também influencia em outras patologias. Então, a gente sabe que há o aumento de reativação de tuberculose pós-sarampo, aumento de infecções bacterianas secundárias, e a gente tem como se fosse uma amnésia imunológica com o aumento da incidência também de doenças imunopreveníveis, então por vacinas. E isso pode durar meses até anos depois da infecção. Então, não é uma infecção que é grave por si só, ela também complica outras infecções, né? Então, ela também atrapalha a nossa proteção e a nossa luta contra outros patógenos. Voltando um pouquinho então para a investigação laboratorial, lembrando do nosso D0, a data do exantema, todo paciente, no primeiro contato com o serviço de saúde, quando suspeito, né, de sarampo, ele tem que ter a primeira amostra de sorologia coletada. Essa primeira amostra deve ser coletada no primeiro contato, mas a amostra, a janela oportuna é do primeiro ao 30º dia após o início do exantema. E aí, depois disso, a gente vai, dependendo do resultado, se programar aí para novas coletas, 15 a 25 dias, quando é necessário, né? Então, se o paciente tem o IgM reagente ou indeterminado, a gente coleta essa segunda amostra ainda para ver a viragem sorológica e a confirmação do diagnóstico. Se o IgM não é reagente, a gente revisita esse quadro para saber se a gente coletou a amostra muito precoce, se a gente precisou, e aí por isso veio um falso negativo, se foi outro diagnóstico. Então, para ver se a gente precisa mesmo recoletar e, se necessário, a gente faz uma nova coleta 15 a 25 dias depois da primeira amostra. É importante interpretar com cautela a sorologia. A gente está em época de campanha vacinal, então se o paciente recebeu vacina contra sarampo nas últimas 8 semanas, essa sorologia pode ser positiva pela vacina, né? E é daí que vem a importância de coleta concomitante da análise molecular. Então, obrigatoriamente, a gente deve coletar preferencialmente na primeira oportunidade, amostras de suave, naso e orofaringe para análise molecular, né, para pesquisa do PCR para sarampo, e também o PCR na urina. O ideal é a gente coletar essas amostras nos primeiros 7 dias após o exantema, mas caso esse paciente chegue para a gente um pouquinho depois, as amostras respiratórias podem ser coletadas até o 14º dia e as amostras de urina até o 10º dia. Essa análise é importante para a gente confirmar que é sarampo, principalmente no contexto se o paciente recebeu vacina previamente, e também para fazer o sequenciamento genético e monitorizar quais são as cepas que estão circulando aqui no nosso país. Suave respiratório e urina são obrigatórios para todos os casos, mas a gente também pode coletar a amostra no sangue total e, por exemplo, na suspeita de encefalite ou meningoencefalite, coletar a mesma amostra no líquor. Aqui eu vou só fazer um fluxograma para vocês entenderem o passo a passo da coleta das amostras. Então, o paciente suspeito chegou para a gente. A primeira conduta, então, é coletar
sangue para sorologias, suave naso e orofaríngeo e a amostra de urina para análise molecular. E aí, o resultado a gente vai interpretar como eu estava comentando no slide anterior. Se o resultado foi negativo e essa coleta foi precoce, eu tenho que interrogar se isso foi um falso negativo e coletar uma nova amostra 15 a 25 dias depois. No resultado, após o quinto dia, se eu estou num cenário atual que a gente ainda não tem um surto estabelecido assim, descontrolado, vamos dizer assim, né? Aquela transmissão em toda a região da comunidade, a gente ainda precisa coletar uma segunda amostra, ainda que esse IgM venha positivo, porque eu preciso excluir falsos positivos e garantir que houve a viragem sorológica. O IgM inconclusivo é intuitivo, que a gente precisa repetir, então a gente repete 15 a 25 dias depois, e o IgM não reagente tem que fazer a gente revisitar tanto o quadro clínico quanto epidemiológico para ver se a suspeita permanece. Permanecendo, a gente recoleta essa análise. Todas as amostras vão para os nossos laboratórios de referência e quando, talvez num futuro muito breve, a gente já tenha um surto bem estabelecido, com uma transmissão bem documentada do sarampo na comunidade, se isso acontecer, vocês podem se deparar com uma conduta um pouquinho diferente, que é visando a custo-efetividade da investigação clínica do sarampo, baseado ali na probabilidade pré-teste, né? Assim, do número de casos sendo transmitidos na comunidade. Então, eu trouxe esse cenário porque pode ser que em breve essa conduta mude e vocês têm que entender também o porquê isso aconteceu. E aí, nesse contexto, a coleta da sorologia é muito semelhante, então, se antes dos 5 dias de exantema a gente tiver um IgM negativo, a gente recoleta a amostra, mas no cenário de surto já estabelecido e transmissão ampla do sarampo na comunidade, um IgM positivo não indica a recoleta da amostra para ver a viragem sorológica, porque aí a probabilidade de ser sarampo num suspeito clínico é muito alta. O inconclusivo faz com que a gente tenha que recoletar a amostra e o IgM não reagente faz a gente ter que repensar aí nos diagnósticos diferenciais também. Com isso, gente, a gente também tem que ponderar para quem a gente vai coletar a biologia molecular, porque a probabilidade de ser sarampo é altíssima e deixa de ser custo efetivo fazer PCR para todo mundo. E aí a gente faz, então, em alguns momentos específicos da investigação daquele surto, então. Então, seriam nos primeiros 10 casos do surto, que é mais ou menos o que a gente está vivendo hoje, então ainda não estamos com aquele surto super instituído, então a gente ainda está investigando as cadeias epidemiológicas, por isso ainda fazemos. Quando a gente tem uma nova cadeia, então algum caso que não teve contato com os anteriores já diagnosticados, um novo município envolvido, se o paciente teve vacinação recente, que é para diferenciar o vírus vacinal do vírus selvagem, se a gente ficou 90 dias sem novo caso e teve uma nova suspeita, a gente também pede para ver se houve reintrodução da cepa. Casos graves, então óbito, para ver se é um genótipo diferente, alguma coisa assim. E para aqueles pacientes que tiveram viagem, contato com quem viajou para outras regiões, para ver se a gente mudou o genótipo circulante. E em algumas situações especiais, e aí são indicadas mesmo pela secretaria e pela vigilância epidemiológica. Falando agora do que importa, que são as medidas de prevenção. Então, quando a gente está diante de uma suspeita de sarampo, a primeira coisa é saber que ela é uma suspeita de sarampo para a gente poder direcionar e isolar esse paciente imediatamente. Além disso, eu não posso esquecer de fazer uma busca ativa dos contactantes, porque o meu paciente transmite, mas os contactantes também vão transmitir. Então, é importante a gente investigar pacientes que tiveram contato no ambiente hospitalar, por exemplo, outros acompanhantes, profissionais de saúde suscetíveis. Lembrando que toda vez que eu falar que a pessoa é suscetível, é aquela que não tem histórico de sarampo, doença prévia, vacinação ou o imunossuprimido grave. A gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre isso, porque o imunossuprimido grave independe do status vacinal ou histórico de doença prévia. Então, agora a gente vai falar daquele paciente que chega do que fazer, né? Do passo a passo do nosso fluxo ideal nas instituições. Então, é importante a gente rastrear
todos os pacientes que chegam para saber se ele tem sintomas possíveis, né? Então, o paciente que chegou no pronto-socorro, nas consultas ambulatoriais, ou aquele que está internado por outros motivos, é importante a gente sempre fazer a investigação ativa se ele tem febre, exantema e um dos outros sintomas, principalmente se ele vier de local com transmissão. Então, aqui no Brasil, São Paulo, Guarulhos, São Bernardo do Campo entram aqui nesse critério. E aí, uma vez que eu tenho esse paciente suspeito, eu tenho que isolar imediatamente. O ideal é que a gente tenha um leito privativo, com anticâmara, com pressão negativa de ar, né? Mas a gente sabe que nem sempre isso é possível, mas idealmente ele deve ser direcionado para um quarto de isolamento com toda essa estrutura. Importante que a precaução e a transmissão, né, do sarampo é por aerossóis, então é obrigatório o uso de máscara N95 por todos os profissionais que entrarem no ambiente. A máscara N95, no geral, pode ter duração de até 7 dias, contanto que é armazenada em local limpo, seco, adequadamente, né? E é importante que, por ela ter essa duração, todos os dias que a gente for utilizar, a gente precisa testar essa integridade. Então, a gente coloca a máscara e faz aquele teste de estanqueidade, que a gente põe a máscara, coloca a mão assim ao redor e faz uma expiração forçada para ver se a gente tem escape de ar ao redor da máscara. Se a gente tiver, essa máscara precisa ser reposicionada ou então trocada, porque às vezes é a integridade dela que já não tá boa, né? Então ela não pode estar úmida, amassada, né? Rasgada, nada disso. Além disso, a gente mantém as precauções padrão, são aqueles EPIs que a gente usa só se a gente fosse expor a alguma coisa. Então, luva se fosse expor a secreção ou fluidos, avental, óculos de proteção. Importante, então, suspeitou de sarampo, a gente identifica, isola e notifica imediatamente. Em relação à duração do isolamento, o paciente imunocompetente fica isolado por 4 dias após o início do exantema, então sai do isolamento no 5º dia, e os imunocomprometidos devem ficar isolados durante todos os sintomas. Lembrar que EPI deve ser descartado no local de lixo infectante, não tem mudança nas outras rotinas, higiene do ambiente, higiene de material médico, né, de utensílios, nem cuidados com rouparia ou descarte de resíduos. E o plano B, caso a gente não tenha um leito privativo naquele momento, vamos supor, um leito privativo não, um leito de isolamento com anticâmara e pressão negativa, é manter o paciente num leito privativo e tentar fazer com que haja uma ventilação melhor do local. E aí seria, preferencialmente, então, portas fechadas e janelas abertas. Outros cuidados que a gente tem que ter, então, primeiro, restringir a atuação de profissionais suscetíveis, então gestantes, imunossuprimidos não devem, né, atender casos de sarampo. Lembrar que todo profissional tem que ter a sua vacinação em dia e também evitar exposição em excesso dos colaboradores ou voluntários a esses pacientes. Então, visitas multidisciplinares, visitas acadêmicas, atuação de voluntários, a gente pede para que não aconteça, no geral, no leito do paciente durante a transmissão. Importante lembrar da comunicação nas transferências intra e interhospitalares. Então, quem recebe esse paciente tem que saber que é uma suspeita de sarampo, tem que saber que está em isolamento para aerossóis, porque ele tem que ir direto para o local de destino, né? Na transferência, paciente e acompanhante usam máscara cirúrgica, mas isso minimiza, mas não evita completamente a transmissão, por isso essa comunicação é tão importante. Em relação a visitas e acompanhantes, no geral, nós restringimos visitas, permitimos acompanhantes que são obrigatórios por lei. É interessante que esse acompanhante, uma vez que ele se interne junto com o paciente, então não fique circulando pelas áreas comuns do hospital, receba refeições no quarto, use o toalete, tome banho no banheiro, né, no leito do paciente, e é importante que a gente verifique a vacinação desse acompanhante também, porque se ele tiver indicação, ele também tem que receber sua vacina ou até sua imunoglobulina de bloqueio. É uma doença de notificação compulsória, tem que ser notificado em até 24 horas. Nos dias da semana é via SUVES, isso mais para a equipe da CCH, né, que faz esse fluxo. E nos finais de semana, plantão, né, e feriados, existe o plantão da Covisa, do CIEVES, que tem um contato já direto para fazer essa notificação e esse acompanhamento.
Falando ainda dos contactantes, então a gente falou do isolamento do paciente, e agora eu vou falar da busca ativa dos contactantes suscetíveis. E para isso, a gente traça aquela linha do tempo do sarampo, em que a gente tem o D0 sempre como início do exantema e como período de transmissibilidade ele vai de 6 dias antes até 4 dias depois, eu tenho que procurar todo mundo que teve contato com esse paciente nesse período e que possa ser suscetível, ou seja, que tem calendário vacinal incompleto, não teve sarampo, ou eventualmente profissionais de saúde, às vezes a gente tem esse dado no prontuário do colaborador, né, que tem uma sorologia negativa para sarampo. E aí, então, definir o meu contactante suscetível, eu vou ter que fazer primeiro medidas para prevenir que ele adoeça de forma grave. Então, seria primeiro considerar a vacinação de bloqueio, que deve ser feita em até 72 horas. A vacina de bloqueio é feita com a tríplice viral, vacina contra sarampo, cachumba e rubéola. Se a gente tem um contactante de seis a 11 meses, 12 meses incompletos, né? A gente faz a dose zero, né, de idade. A gente chama de dose zero porque é uma dose que você faz no paciente, mas ela não contabiliza para o calendário vacinal. Aos 12 meses ele precisa ser vacinado novamente. E a partir de então, a gente atualiza o calendário vacinal conforme a vacinação mesmo preconizada pelo PNI. Lembrar daquela história, então, da vacina de vírus vivo anterior. E só um detalhe: se o paciente tiver, por exemplo, com 9 meses, estiver na época ali de receber a vacina contra a febre amarela ou uma outra vacina de vírus vivo, é, a gente sempre prioriza a vacina do sarampo, cachumba e rubéola, né, a tríplice viral. E aí você reprograma para 30 dias depois aquela vacinação que está no período, né? Então a gente pesa risco-benefício e faz primeiro a contra sarampo. Então, indiquei a vacinação de bloqueio, eu preciso só avaliar se a gente tem alguma contraindicação para vacinação. Como eu disse, imunossuprimidos, gestantes, menores de 6 meses ou pacientes com hipersensibilidade à dose anterior da vacina. Nesse caso, quando a gente tem contraindicação à vacinação, eu tenho que pensar na proteção com imunoglobulina humana. É uma imunoglobulina geral, inespecífica, né? Que deve ser feita até 6 dias após o contato com o caso índice. E ela é indicada, então, para o contactante que é suscetível, mas tem a contraindicação à vacina. E aí seriam esses grupos de pacientes: crianças menores de 6 meses, filhos de mães sem evidência prévia da imunidade contra sarampo, então mãe que não tomou vacina e nem teve sarampo, porque se ele for filho dessa mãe, a imunoglobulina da mãe passa para o bebê, né, no parto e durante a amamentação. As gestantes também sem evidência prévia de imunidade contra o sarampo. Os imunossuprimidos graves, independente de história ou vacinação prévia, vou falar sobre isso no próximo slide. Ou pessoas também imunossuprimidas, mas que não graves e que não tenham evidência de imunidade prévia contra o sarampo. Os imunossuprimidos graves são transplantados de órgãos sólidos ou células tronco hematopoéticas, pacientes em uso de imunobiológicos ou inibidores de citocina nos últimos 6 meses, pacientes com HIV e CD4 menor que 200 ou 15%, oncológicos portadores de doença linfoproliferativa ou nos últimos 6 meses de químio para LLA e os portadores de imunodeficiência primária, exceto os que receberam imunoglobulina nas últimas 3 semanas, porque aí eles já receberam a imunoglobulina. E aí, esses pacientes todos, então, devem receber suas imunoglobulinas. Então, já decidi quem recebeu vacina, quem recebeu imunoglobulina. Isso vai fazer com que a gente tenha uma apresentação mais branda da doença, caso ela aconteça nesses pacientes. Mas, além disso, a gente tem que lembrar que esses pacientes eles transmitem a doença antes do quadro clínico. Então, por isso, existe a recomendação do isolamento desses contactantes internados. O paciente ambulatorial, a gente orienta ele a não circular. Então, se tiver um exame eletivo, eu postergo. Se tiver uma consulta eletiva, eu tento fazer teleconsulta ou postergo. E oriento não ficar circulando nesse período de incubação. Agora, quem está internado por outro motivo, a gente precisa isolar para evitar que ele transmita para os outros pacientes nesse período aí de incubação. Então, a gente conta o D0 como o dia do contato do paciente e a gente vai lembrar do período de incubação. Então, no quinto dia, após o contato, eu inicio um isolamento para aerossóis desse paciente.
E esse paciente deve ficar isolado preemptivamente até o 20º dia, na maioria deles. E lembra que eu falei que o período de incubação se estende até 28 dias para quem recebeu imunoglobulina? Então, por isso, quem recebeu imunoglobulina fica isolado por 28 dias. É importante que nesse período de isolamento a gente faça uma vigilância ativa, infecciosa e quando a gente tem muitos contactantes, o Wilson vai ter uma memória afetiva de lembrar desses isolamentos de coorte comigo lá no ICR e no Itaci, Travagicela, mas na época do sarampo a gente viveu isso também, lá em 2018, que às vezes o seu número de contactantes internados, ele excede o seu número de leitos privativos. Então, é possível fazer a coorte de contactantes, quando você coloca esses pacientes todos juntos numa enfermaria e mantém todo mundo em isolamento para aerossol e vigilância infecciosa ativa. O único, porém, das coortes de contactantes é que se um paciente fica assintomático, a gente tem que zerar essa contagem. E aí ele fica em isolamento, todos os outros viram contactantes de um novo caso índice, e aí a gente mantém o isolamento de 21 a 28 dias. Aqui, gente, uma coisa importante é que como eles já receberam a imunoglobulina aqui nessas últimas semanas, não precisa fazer de novo imunoglobulina, porque eles já vão ter recebido nas últimas 3 semanas, e nem vacina, porque receberam nos últimos 30 dias também. Então, o que muda na prática é o tempo de isolamento desses pacientes. Falando um pouquinho, por fim, né, da saúde ocupacional, todo profissional de saúde precisa de 2 doses válidas, então, a partir de 12 meses de idade, da vacina contra sarampo, cachumba e rubéola. É importante que mesmo o colaborador que foi exposto sem EPI, que ele seja avaliado se ele é suscetível e se ele precisa de vacinação ou imunoglobulina. E único porém na nossa realidade é que não é factível isolar o colaborador como a gente isola os pacientes. Então, na maioria dos serviços, a gente não tem condição de afastar esse colaborador no período de incubação. Então, a recomendação da secretaria é que colaboradores assintomáticos não precisam de afastamento, mas que eles precisam ficar de olho nos mínimos sintomas. Então, começou uma síndrome gripal, por exemplo, a gente já vai pensar que pode ser um sarampo, porque ele foi exposto e é suscetível, e aí a gente faz esse isolamento aí, esse afastamento e medidas mais intensivas e mais precoces quando sintomas. Então, resumindo, sarampo é uma doença potencialmente grave, com elevada transmissibilidade. Nós estamos diante de baixíssimas coberturas vacinais, por isso nosso risco de transmissão na comunidade da doença, né? Transmissão da doença na comunidade é muito alta, mas temos ferramentas diagnósticas de fácil acesso, então, inclusive no sistema público de saúde. E para prevenir, temos sempre que lembrar da identificação e isolamento precoces e não esquecer da busca ativa e do controle, então, dos contactantes. Obrigada, gente. Estou à disposição para dúvidas, angústias. Pessoal, obrigado, Ju. Acho que foi parece super esclarecedor. Eu assisti, tive o prazer de moderar uma outra mesa dela na PC. E lá eu trouxe a ideia da gente fazer aqui, replicar aqui pro 9 de julho, mediante essa situação epidemiológica. Muito obrigado. A gente tem uma pergunta aqui, doutor. Oi, Ju, tudo bem? Muito obrigada por estar conosco hoje e pela palestra, que foi maravilhosa, né? Super didática. Aí eu queria só saber, assim, mais uma orientação, né, para a gente, nos casos que a gente vai identificar como pessoas que não possam receber a vacina, né? Na questão que você muito bem explicou qual que é esse grupo de risco. Como que a gente, assim, na prática, vai conseguir essa imunoglobulina? Assim, mas nos desenhar mais ou menos como seria o fluxo interno, porque a gente, principalmente nos pacientes oncohematológicos, tudo mais, o que que a gente vai fazer? Tomara que não chegue o primeiro caso que vai gerar todo aquele transtorno. Mas se for, como que a gente vai proceder para conseguir as imunoglobulinas? É sempre a dúvida que acontece, né, gente? Então, assim, na última nota técnica da Secretaria de Saúde, eles colocam já, tem uma nota técnica específica para imunoglobulina e tem o passo a passo da aquisição lá.
No geral, ela é atrelada à notificação e tem um endereço de e-mail e um telefone de uma central do município que faz essa regulação, vamos dizer assim, para a dispensação dessas imunoglobulinas. Na prática, Odeli, assim, vou falar um pouquinho da experiência que a gente teve lá em 2019 e do que a gente está fazendo por agora. A gente ainda não teve muitos casos, graças a Deus, nenhum, na verdade, caso de suspeita de sarampo com contactante que precisasse de imunoglobulina agora em 2026, mas a gente teve infinitos lá em 2019. E aí, assim, no início, a gente recorria ao nosso, lá, por exemplo, no nosso serviço, ao CRI, que é o nosso local de referência para dispensação mesmo das nossas imunoglobulinas normais. É uma imunoglobulina inespecífica, então se o seu serviço tiver disponibilidade, a imunoglobulina disponível, você pode fazer do seu próprio serviço. Mas a gente vê que com o aumento do número de casos, essa imunoglobulina fica mais escassa. E aí a gente tem esse canal, então, tem e-mail e tem um 0800 da própria secretaria. Então, lá no ICR, a gente deixou um passo a passo que a gente segue, só para ficar de fácil acesso, porque se acontece de final de semana, né, a gente acaba tendo essa dificuldade. Uma outra coisa é que esses serviços só funcionam, pelo menos até agora, em dias úteis. Então, é importante, é a maior dificuldade, porque o contato do sarampo chega ali ao nosso conhecimento na sexta-feira à tarde sempre, né? Então, é super importante ter uma organização interna do serviço e né, das equipes para conseguir, porque não é fácil na prática, você tem que levantar todos os contactantes, além de saber quem eles são, saber histórico vacinal, comorbidades, né, para a gente definir se vai para o grupo da vacina, se vai para o grupo da imunoglobulina. Então, isso tem que ser feito de forma a ter tempo hábil para prescrever e receber essa imunoglobulina em até 7 dias do contato, em dias úteis. Então, é difícil, mas tem todo o passo a passo lá. Ju, tem uma pergunta aqui no chat, o pessoal tá falando excelente palestra, tudo. E aí o João Giglio tá perguntando, boa tarde, tudo bem? O que podemos fazer para garantir a vacinação dos colaboradores? Será possível vacinar aqui no hospital? Então, essa pergunta é que não, tá? No momento a gente não conseguiu ainda, porque está tendo uma escassez de doses. Então, a orientação é procurar a unidade de saúde, o BS, mais próxima da região, e tem algumas estações também próximas das regiões dos picos aí que vão fornecer a vacina, tá? No momento, eles não estão disponibilizando para serviços, principalmente privados. Momento fofoca, atualizações. Nas redes sociais, eles fizeram um perfil eu acho que deve ter a propaganda no link da Prefeitura de São Paulo. E aí tem um site que chama, não sei se é Vacina Já, eu esqueci agora o nome do site, mas no Instagram da Prefeitura de São Paulo eles falam que é um local para você saber onde tem menos fila para receber vacina. Então, da rede pública mesmo. Então, eu achei super legal essa estratégia. Parece que é um site que você entra lá e vê onde tem menos fila naquele momento. Então, é uma dica, né? Porque vai ter que todo mundo procurar mesmo a vacina, né? Ju, parabéns. Excelente. Eu amei seus slides. Obrigada. Muito lindos. Excelente apresentação, acho que muito didático, muito esclarecedor. Algumas coisas, a gente se preocupa muito com os pacientes oncológicos e dá vontade de já deixar várias coisas estocadas, né? Socorro, ali. Né? E aí, algumas coisas assim que eu fiquei, inclusive, considerando. Você acha que, ainda mais que agora a gente está com mais pacientes oncológicos sólidos, e que é um pouco. Acho que a hemata é muito mais controlado até, porque eles têm uma preocupação ativa com vacinar e os contatos, os familiares, fica todo mundo mil olhos. Mas os sólidos nem sempre. Você acha que a gente estimula, sei lá, sorologia dos pacientes para saber e meio que já colocando para os familiares também, dosar vitamina A, sabe? Alguma coisa assim que antecede para a gente poder se preparar? Porque tudo indica, 2019 deixou a gente com muito medo, sabe? E isso é até o delírio, o que que vocês acham? Porque eu fico pensando assim, como é que a gente pode mitigar isso se acontecer? É uma ótima pergunta e, na verdade, é um desafio, né? Eu acho que, assim, pensando na prática, talvez a sorologia seja uma boa para a gente ver, né? Se, considerando que é aquele imunossuprimido não grave, ele só vai ter, ele
mas ainda assim, em terapia oncológica, ele não vai poder ir para a vacina de bloqueio, né? Então, acho que assim, antes de mais nada, pacientes na nossa rotina e no dia a dia, estimular a vacinação em dia de todos, né? Então, mesmo antes do desenvolvimento de doenças, por exemplo, ou naquelas fases que que ele está livre de doença, ou que ele está né, assim, pausou, terminou um ciclo de quimioterapia, ficou ali aquela fase que você está observando a evolução, né, dos oncossólidos, saiu do momento da imunossupressão, estimula a vacinação, porque eu acho que a gente tem que ir atrás das janelas de oportunidade. Em paralelo, talvez ter uma sorologia de base no seu prontuário te ajude na definição de se ele é ou não, se ele tem ou não evidência de imunidade prévia do sarampo, porque isso também ajuda. Agora, o restante eu acho que é conscientização, sabe? Talvez focar na vacinação dos contactantes domiciliares que podem, eu acho que isso é uma boa, né? De que dá para fazer na consulta de rotina e é uma coisa, entre aspas, de um pouco mais fácil acesso, né? Do que conseguir a imunoglobulina que ele vai precisar lá na frente, mas acho que talvez essas duas estratégias, então, vacinar os contactantes domiciliares e, e deixar, talvez, ter uma sorologia de base para ver o que, caso ele se exponha, saber se ele é imunossuprimido, se ele tem imunidade prévia ou não, já que não é um imunossuprimido grave, né? Então, acho que seria uma boa alternativa. E conscientizar, né? Mas acho que se tratando de sarampo é um pouco pior do que o Covid, né, gente? Porque como a transmissão é por aerossol, é super transmissível, é mais difícil da gente conter mesmo, né? Ju, eu queria agradecer, tá? Acho que pelo carreira da horária a gente não consegue mais abrir para perguntas, mas a Ju deixou disponível aí o e-mail dela. Se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato. Obrigado, gente. Obrigada, gente. Foi ótimo.